Já que você falou em oferta do Bruno, eu tive com o pessoal do Palmeiras agora, com a Libertadores. O Bruno só não vai jogar no Palmeiras se ele não quiser jogar no Palmeiras. O Bruno Henrique só não joga no Palmeiras se ele não quiser. Porque tudo que o Palmeiras fez, ofereceu ao Bruno Henrique, é para o Bruno Henrique jogar no Palmeiras. Se ele, até um contato, né, me disse o seguinte: só se ele roer a corda. Essa foi a palavra. Só se ele roer a corda. Ele foi a melhor contratação do Flamengo nesse ano. Quando ele volta e resolve. O São Paulo o utilizou como ponta esquerda, como centroavante, resolveu algumas partidas como centroavante e vem resolvendo partidas para o Flamengo. Você não pode deixar essa dúvida no vestiário. Porque o vestiário é o seguinte: se eu não renovo com o Bruno Henrique, e os outros jogadores? O que os caras vão pensar? Porque, não renova, tá bom. Se não renova com o Bruno, eu também posso ser mandado embora. E você precisa criar um ambiente sadio para poder ter resultado. Né? Então, isso é desgastante dentro de um vestiário. Eu acho que é importante a diretoria do Flamengo começar a dar sinais de qual realmente, de fato, é o elenco que ela vai trabalhar. Mas primeiro precisa achar o treinador, né, Zé? Sim, Pascoal, mas o treinador, me parece que o seu Adenor está querendo conversar. Para depois, para pegar. É difícil algum treinador, qualquer treinador, não se adaptar ao jogo do Bruno, né? Mas aí é uma pergunta difícil, qualquer assim. Treinador que chega. Eu entendo o tamanho, eu estou aqui fazendo o papel de advogado do diabo, tá? O Bruno Henrique volta, melhor contratação da temporada, a gente não questiona os números do Bruno Henrique, importantíssimo. Eu, se fosse dirigente, assinaria ali a renovação. Mas aí eu penso assim, igual o Real Madrid. O Real Madrid olhou para o Sérgio Ramos e falou: eu te dou mais 1 ano de contrato. Ele fala: eu quero 3, eu te dou mais 1 ano. Você está com 33, 34, eu não tenho como te dar 3 anos de contrato pagando 1,5 milhão. Não quero, então muito obrigado. A porta da casa está aqui, obrigado por todos os serviços, você é um ídolo. O Flamengo pode querer renovar, mas pode não querer renovar nas condições do Bruno Henrique. Como que faz isso? O problema é que quando você faz um contrato com o Davi Luiz e põe um gatilho que você renova automaticamente com ele, sem saber o que ele vai apresentar nos 2, 3 anos que ele vai acionar esse gatilho, isso é um risco. Esse é um risco. O Bruno Henrique, não. O Bruno Henrique não é um risco. O Bruno Henrique só saiu do Flamengo lesionado. Não é que ele saiu porque ele estava em queda, por exemplo, o Gabigol ou como o Pedro. Ele não teve ele não caiu tecnicamente, pelo contrário. Ele sempre foi o cara de decidir jogos, de ser o cara que fazia algo diferente, porque quando tinha dificuldades, ou ele consegue resolver no alto, nas bolas paradas, ou se não em velocidade. Então, assim, você não tem dúvida do Bruno Henrique. Ele está com quantos anos? 33. Tá bom, então vamos fazer 2 anos. Sim. Faz o contrato de 1 ano com gatilho. Você faz um mínimo de partidas e você joga. Você tem que fazer isso, porque esse cara... Vai ter que ceder esse cara te deu títulos, Sim. Esse cara te deu resultados dentro de campo. Então mas ele vai ter que subir, além do tempo, por exemplo, há uma ideia, o Palmeiras fez uma sugestão de 2 mais 1. Sim. 2 fixos e 1 variável. O que eu ia falar para o Bruno, que encaixa para a idade do Bruno, esse é o contrato que encaixa mesmo. 2 mais 1. 2 mais 1, porque eu vou falar para vocês, eu falo como o Zé. Eu não tenho dúvida do Bruno Henrique. Tá. Ele já me mostrou o que pode fazer. Sim. E o Bruno Henrique, se você pegar a trajetória dele depois dos 28 anos... Foi melhorando. Ele só melhorou. Se tinha qualquer dúvida, né, Pascoalzinho, com relação à lesão dele, isso já ficou para trás, né? Porque muita gente imaginava o Bruno vai perder a velocidade. Sim, é uma cirurgia que o jogador perde pouco essa explosão. Não tem. Isso não aconteceu com ele. Pelo contrário, ele até melhorou. Melhorou. Ele até melhorou. Ele voltou melhor nesse aspecto. Motivou ainda mais. 2 mais 1. Essa foi a primeira proposta do Palmeiras. Aí a segunda proposta do Palmeiras são os 3 completos. São 3 anos inteiros. Caramba. Então, você está vendo? Está querendo tanto, né, Pascoal? Está querendo tanto. E eleva o patamar salarial no maior patamar do Palmeiras. Então, você vai criar assim, porque o Palmeiras tem a faixa principal, que é a do Dudu, pouquinho depois vem o Gomes, né? Porque o Gomes teve essa oferta para ir para a Arábia e teve um acerto e tal. Vem o Gomes, aí você vai vendo os outros jogadores. A folha do Palmeiras é alta, hein, Pascoal? É alta, hein? O patamar é alto, o primeiro nível é alto. Então, ele estaria nesse primeiro nível. Eu estou falando não estaria porque é no condicional ainda, porque ainda não está definida a situação dele, se vai ficar no Flamengo ou se vai para o Palmeiras. Isso a gente só vai conhecer depois do final da temporada.
Mas do Bruno Henrique eu tenho nenhuma dúvida. Eu estava dando uma olhada aqui, porque também o Fala Galo, que é uma página lá do Atlético lá em Minas, também falou que o Atlético procurou, né? Tá sondando ali o Bruno Henrique e tomou um susto com os valores, porque é isso, né? A pedida para um jogador como o Bruno Henrique é muito alta. Então, assim, papo de 1,5 milhão de salário, 2 para 3 anos de contrato. É uma média muito alta para contratar um jogador desse. O Bruno Henrique iria ganhar mais do que o Hulk. O Bruno Henrique ganharia mais do que o Hulk e com um tempo maior de contrato, né? Porque o contrato do Hulk também tem mais 1 ano só, né? E o Hulk tem 35, né? Então, o Bruno Henrique teria mais. Então, analisando todos esses fatos, para falar de um jogador que é brilhante, né? Um jogador que é espetacular. Tem também, detalhe, né? Como o Zé falou, não dá nenhum tipo de trabalho, né? A gente não escuta nenhum tipo de polêmica com o Bruno Henrique no dia a dia, enfim. É o cara que está sempre interessado, né, a ter boas atuações. Então, assim, é muito justo esse movimento do Palmeiras, né, em oferecer esse tempo de contrato, esses valores. O movimento do Atlético Mineiro também em querer contar com o Bruno Henrique, porque é um jogador importante, né? E acho que por isso que eu falo que isso obriga ainda mais o Flamengo a olhar de uma forma diferente. Assim, eu não iria ceder com relação à renovação do Bruno. O Flamengo vai ter que entender que precisa ceder. Vai ter que ser um jogo não vai dos ser dois um lados, ano de né? contrato. Eu acho que o Bruno nem merece isso, mais 1 ano de contrato. Você só fazia de 1 ano, Bruno. É isso. Então, mas o jogador mudou, né, Pascoalzinho? O jogador mudou, né? Os valores também de multa mudaram. Acho que se o Bruno renovasse todo ano, ele teria, pelo que ele apresenta, Pascoalzinho, ele é um jogador que ele teria os contratos aumentados a cada ano, porque é um jogador que é importante, tirando o problema de lesão. E tem uma outra coisa, né? É muito mais fácil você inserir esse jogador numa equipe organizada, numa equipe já que já tem uma estrutura, do que você começar a construir uma equipe dentro dessa característica. O Palmeiras já tem uma característica, pelo que parece o treinador vai ficar. O ano que vem, me parece que ele já está batendo aí, né? No jogo contra o Boca, ele já deu um recadinho aí que não, todo jogo, não é só nesse. Em todo jogo ele fala. No jogo do Boca ele falou um pouco mais claro ali, né? No Boca ele já foi mais duro, né? Isso, ele precisa. São os meninos que eu tenho e com esses meninos Ele fala quem que eu coloco no lugar do Dudu, né? Ele já começou a falar que não tem peça, né? Então ele já tá dando a letra, né? O ano passado quando o Scarpa e o Danilo foram embora, ele falou que ele precisaria de contratações por imediato, não para serem trabalhadas como vinham sendo feitas as contratações. O ano que vem, eu acho que a Leila... O ano que vem é ano de eleição? Ano de eleição. A Leila no Flamengo também, o ano que vem é ano de eleição. A Leila vai ter que, né, fazer uma agrada ali, né, pro Abel, para a torcida, por mais que ela tenha brigado ali, mas ela se utilizou da torcida no passado também. Ela não pode esquecer isso. Então, isso tudo vai jogar a favor do Palmeiras nesse aspecto. E é muito mais fácil, como eu falei, pela minha experiência como ex-jogador, como jogador, era muito mais fácil você entrar num time montado que você sabe exatamente o que você vai fazer. Tranquilo, né? Ainda mais um jogador experiente, você tem os atalhos, você respira bem, né? Você consegue jogar sempre 100% o seu melhor. A mesma coisa vai acontecer com o Bruno. Ele entra no Palmeiras, vai dar tudo certo.